Pessoal, então ainda trabalhando com o menu formatar, nós temos a opção de parágrafo. Então, parágrafos seriam essas duas partes que nós temos aqui e nós temos algumas opções que nós poderíamos acrescentar a elas. Então, por exemplo, eu vou selecionar esses meus dois parágrafos, eu vou ir lá no formatar parágrafo e eu tenho essas opções de tabulações, capitulares, bordas, plano de fundo, estrutura de tópicos, enumeração, fluxo do texto, alinhamentos e recuos e espaçamentos. Então, olha só, aqui eu tenho a parte de recuo, né? Essa parte aqui eu tenho de espaçamento e essa parte aqui eu tenho de entrelinhas. Então, assim, ó, nós temos aqui entre uma linha e outra o espaçamento simples, mas eu posso ter todas ou colocar todas essas opções aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o espaçamento de 1,5. Então, o que vai acontecer? Entre uma linha e outra, o espaçamento vai ser um pouquinho maior. Eu vou dar um OK aqui para vocês visualizarem. Olha só. O espaçamento aqui, ó, entre uma linha e outra ficou um pouquinho maior. Ainda então no formatar parágrafo, eu vou colocar aqui, ó, o espaçamento entre um parágrafo e o outro, eu vou deixar um pouco maior. Então, é como se eu pudesse dar Enter entre um parágrafo e outro, ó. Eu vou aumentar aqui e eu vou deixar 40 entre um e outro, tá? Ó, então, o que vai acontecer? Ó, entre um parágrafo e outro, ele tem um espaçamento maior. Então, aqui no formatar parágrafo, nós trabalhamos com as entrelinhas, o espaçamento, e aqui a gente tem um recuo. Então, vamos colocar aqui, na primeira linha, ó, vamos deixar um recuo vamos deixar aqui, de 20 centímetros, ó. Ó, ele ficou um pouquinho maior aqui. Vamos aumentar um pouquinho esse parágrafo. Vamos deixar aqui 1,5. Então, a primeira linha aqui, ó, do meu parágrafo, ela ficou com um espaçamento maior, tá? Ainda no formatar parágrafo, nós temos a opção de alinhamento. Então, esse parágrafo ele pode ficar alinhado à esquerda, à direita, no centro e justificado. Justificado é os dois lados retinhos, né? Então, essas opções de alinhamento, elas também existem aqui, ó. Ó, alinhado à esquerda, no centro, alinhado à direita e justificado, tá? Também temos no formatar parágrafo. Temos também a opção de bordas, né? Só que agora, em vez de colocar a borda na página, como nós trabalhamos na aula passada, a gente vai colocar a borda no parágrafo. Segue do mesmo jeito, ó, eu posso colocar um estilo de linha, eu escolho uma cor e eu coloco aonde eu quero essa borda. Eu também tenho a sombra, que eu posso colocar e trocar a cor da sombra, tá? Vou dar um OK. Ó, ele colocou agora no parágrafo, né? Percebam que na aula passada nós não precisamos selecionar, por quê? Porque ele foi direto para a página. Aqui no parágrafo a gente precisou selecionar. Ó, vou visualizar para vocês. Ó, ele colocou uma borda no meu parágrafo, ó, só naquele que estava selecionado, tá? Vou voltar a selecionar aqui de novo o parágrafo, porque eu também no formatar parágrafo, além das bordas, eu tenho a opção de plano de fundo, né? E eu posso colocar uma corzinha aqui e ele vai ficar essa corzinha só nesse fundo aqui, só nesse plano de fundo, tá? Pessoal, eu vou voltar a tirar aqui para voltar ao normal. Vou no mesmo lugar, ó, formatar parágrafo. Eu vou deixar sem preenchimento e vou deixar aqui, ó, sem bordas e sem sombra, tá? Para voltar ao normal, ó. Voltou ao normal meu texto.
Para eu mostrar para vocês o que é capitular. Capitular é deixar a primeira letra do texto grandona, ó, capitulares aqui, ó. Formatar, parágrafo, capitulares, exibir capitulares, e daí eu vou dar um OK aqui, ó. Então, ele vai deixar a primeira letra do texto grande. Não só a primeira, né, pessoal, mas aquela que eu selecionei. Nesse caso, eu selecionei a primeira e vai ficar essa, então. Então, olha só, a gente trabalhou com formatar parágrafo. Só um pouquinho. Então, a gente trabalhou com os alinhamentos, né? A gente trabalhou com a parte de capitulares, que é essa de deixar a letra maior. E a gente trabalhou com a parte de recuos e espaçamentos, tá? Então, pessoal, é só.